Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Dev Club. Eu sou o Agostinho e nesse vídeo a gente vai aprender 5 pilares importantes para você manter o seu software em produção. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um comentário aí caso você tenha alguma dúvida, tenha alguma sugestão e bora pro vídeo. Bom, o que é preciso para ter um bom software em produção? Vamos lá. Eu separei aqui 5 pilares que eu considero essenciais para a gente manter o nosso software funcionando bem. A primeira coisa aqui, que são coisas que a gente pode fazer já no software, diretamente no código, é os testes automatizados. Nós temos 3 tipos de testes principais, que são os testes de integração, os testes unitários e os testes end-to-end. Claro que nós temos ferramentas muito importantes dentro aqui do ecossistema do JavaScript, que é o que a gente mais mostra aqui para vocês. Então, olha só, o mais famoso que a gente tem é o Jest, uma ferramenta, um framework de testes muito utilizado na comunidade JavaScript e TypeScript para testar o software de forma automatizada. Então, a gente consegue ali testar códigos separadamente, ali simplesmente testar a lógica de cada arquivo, de cada componente ali da nossa aplicação. A gente consegue fazer testes de integração, como é que a gente está integrando um arquivo com o outro, e também o teste end-to-end, quando a gente está utilizando aqui o super teste junto com ele, a gente consegue subir a aplicação, a nossa API, por exemplo, e fazer toda a volta ali que o usuário faz, desde a requisição, passar ali pelo banco de dados, passar por serviços externos, até a resposta que o usuário recebe. Então a gente consegue fazer bastante tipo de teste automatizado com o Jest, e também temos o Vitest. O Vitest ele é uma ferramenta também que surgiu aí mais recentemente, que ajuda a gente também. Ele é basicamente totalmente compatível com o Jest. Ele foi feito lá pela galera do Vite. Se você trabalha aí com Vite no React, por exemplo, você já conhece esse cara. E eu, particularmente, eu gosto de usar mais o Vite, Acho que ele tem features mais legais, eu acho que ele é mais rápido, enfim. E ele também integra ali com o Supertest para poder fazer testes end-to-end. E por que o teste automatizado ele é tão importante? Porque à medida que o seu software cresce, você precisa garantir que o que está funcionando em produção continue funcionando em produção. Você tem que ter certeza das novas features que você está subindo, se nenhuma delas vai quebrar o que já está funcionando, se nenhuma refatoração que você fizer já vai quebrar alguma coisa ali que já estava funcionando antes. Então, os testes automatizados garantem isso, Porque você consegue colocar ali toda a sua regra de negócio, o que você espera que aquele componente, que aquele trecho de código faça, que aquela rota na sua API faça. Você coloca o que você espera, e se o comportamento esperado acontecer, ele vai passar, senão vai quebrar. E aí você consegue ver onde que quebrou e consertar antes de mandar tudo isso, antes de mandar todas as suas alterações para a produção. Então, testes automatizados é o primeiro pilar aqui que eu considero muito importante para a gente ter um bom software em produção. O segundo pilar é a escalabilidade. Como é que a gente constrói um software escalável? Claro que existem várias e várias estratégias, existem várias coisas que a gente pode fazer enquanto a gente está construindo ali a nossa aplicação, mas um conceito muito importante que a gente precisa entender é a relação de software, de aplicação stateful e aplicação stateless. Isso que define muito como a gente vai escalar o nosso software. Como assim? Imagina que você tem um servidor, uma API, que recebe imagens e salva imagens. E você está utilizando o seu próprio servidor, o seu próprio HD ali do servidor, para salvar essas imagens dentro da sua aplicação. Será que se eu quiser utilizar essas imagens, fazer uma réplica do meu servidor, vou conseguir utilizar elas? Não vou. Por quê? Porque o nosso servidor depende completamente do estado em que ele se encontra. Se a gente matar esse servidor e subir ele de novo, a gente perde as imagens, a gente não consegue fazer réplicas dele, a gente consegue apenas escalar de forma vertical, que é o escalonamento de servidores que a gente consegue fazer apenas escalando a máquina em si que nós rodamos o servidor. Então, escalando memória, CPU, escalando ali HD, etc. Então, é um pouco mais difícil e mais caro
né, dependendo das situações, você escalar verticalmente um servidor. Então, a escalabilidade depende muito como você está construindo as suas estratégias, onde você salva seus dados, né? Um exemplo também é, se você salva seus dados em um banco de dados em memória, se o seu servidor reiniciar, você perde todos esses dados, né? Então, é um grande motivo para a gente salvar num banco de dados externo. Esse tipo de aplicação é o que a gente chama de uma aplicação stateful. Uma aplicação stateless é uma aplicação onde a gente consegue, né, a gente separa todas essas persistências de dados, seja banco de dados, seja arquivos que a gente salva, né, como imagens, etc., que você utiliza ali para mostrar para o usuário. A gente salva isso em lugares externos, né? No caso de imagens, a gente pode salvar num storage, um S3 da Amazon, né? Por exemplo, isso garante que caso o seu servidor caia, caso você tenha algum problema, os seus dados, onde é o que você precisa persistir, manter eles do jeito que estão, não vão sofrer nenhuma alteração. Isso nos possibilita a, por exemplo, fazer uma coisa que a gente chama de escalonamento horizontal, onde você consegue criar várias réplicas da sua aplicação, né, consumindo os mesmos dados persistidos. E isso, né, faz com que seja talvez mais barato, na maioria das vezes mais barato, você escalar o seu servidor. Então, se uma réplica cair, se outra réplica cair, enfim, não vai acontecer nada, porque você só sobe outra e a sua aplicação simplesmente volta a funcionar do jeito que ela estava antes. E isso é o que a gente chama de stateless. A sua aplicação não depende do estado em que ela se encontra ali naquele momento, beleza? A escalabilidade, claro que depende de vários fatores, depende de muita coisa muitas estratégias que você vai utilizar aqui, né, na hora de construir o seu software, mas você tendo conceitos básicos como esse, você já consegue sair construindo um software escalável. A terceira, não menos importante, a segurança do seu software, né? Por que a segurança do software é tão importante? Isso não é uma coisa que está só ligada ao pessoal de infraestrutura, ao DevOps, etc. Às vezes é você também que vai fazer isso, mas não está ligado só ao profissional de segurança. Você, como desenvolvedora, precisa se preocupar com a segurança da sua aplicação. E o que é importante aqui para para a segurança? A gente tem um sitezinho chamado Developer Roadmaps, né? Esse cara aqui, ele tem, caso você esteja aprendendo programação, tecnologia, ele tem vários roadmaps para você conseguir, né, ter ali um caminho para você aprender. E aí, aqui no final, ele tem um cara chamado API Security, que é um checklist do que você pode fazer para melhorar a segurança das suas APIs. Normalmente o back-end ele é uma API, né? Então, o que você pode fazer? Então, ele tem várias coisas muito legais aqui que a gente pode estar fazendo, né? Basicamente, olha só, evitar utilizar autenticação básica, usar alguma coisa como JWT, né? Usar um bom secret no JWT para você evitar brute force attack, né? Então, aqueles ataques onde fica tentando descobrir o secret do seu token ali do JWT e até conseguir e aí gerar qualquer token que quiser. Então, isso aqui também é uma coisa muito legal. Evitar dados sensíveis dentro do payload do seu JWT, e o seu JWT num tamanho pequeno, né? O payload dele num tamanho pequeno. Então, tem várias coisas muito legais aqui, ó. Por exemplo, o controle de acesso, limitar as requests, né? Fazer um throttling ali, então você começar a bloquear o IP do usuário que está fazendo muita requisição por segundo, né? Para você evitar brute force, né? Ataque por força bruta, né? Ou DDoS, onde você tem vários clientes acessando o seu servidor ali para fazer ele cair. Então tem muita coisa legal aqui que ele mostra pra gente, que são coisas, assim, às vezes muito simples, mas que já faz uma grande diferença, já evita uma grande dor de cabeça lá na frente em relação à segurança. Então, o profissional de segurança da sua empresa vai te agradecer caso você siga esse roadmap aqui. Claro que isso aqui é extremamente extensível. Você fazendo pelo menos o básico, tendo boas práticas de segurança, vai garantir ali que o seu software evite a maioria dos ataques, evite ali vazar as informações das formas mais básicas, né? Vai evitar que isso aconteça, beleza? Então, cibersegurança, se preocupe com isso. Como quarto pilar aqui, então eu estou fazendo esse círculo aqui, né?
Então a gente está começando os testes automatizados, escalabilidade, segurança, e aí vem a documentação. Vou até colocar umas setinhas aqui. Não diz que um é melhor que o outro, tá? Sempre vai funcionar como se fosse um ciclo. Depois você tem toda a sua parte de segurança, escalabilidade, testes automatizados. O que é muito importante também, que a maioria dos desenvolvedores esquecem? Documentação. É muito importante que seu software esteja documentado. Poxa, você está fazendo integrações, você tem front-end, você tem back-end, você tem vários sistemas. Cara, se alguém entra, né, no seu projeto e não tem uma boa documentação, e aí? Né? Se alguém vai utilizar a sua integração e não tem uma boa documentação, nossa, é uma dor de cabeça. Então, é muito importante ter uma boa documentação até para descobrir problemas, né? E documentações a gente tem desde documentar componentes, documentar suas APIs, até como você fazer uma documentação de como utilizar o seu próprio software. Então, aqui, ó, eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, você pode utilizar o Swagger. Né? O Swagger, ele é uma ferramenta para desenvolvimento de APIs, né? Ou seja, ele é mais para o back-end, e ele, né, te ajuda a construir uma boa documentação da sua API utilizando ali a especificação da OpenAPI, né? Então, se você escrever um arquivo ali, ó, da OpenAPI, um documento do estilo da OpenAPI, ele vai renderizar para você e você consegue subir essa documentação juntamente com o seu servidor, você mesmo hospeda, etc. Né? Isso aqui é muito legal, né, para quando você está desenvolvendo as suas APIs, você consegue ter uma boa documentação. Né? Então ele tem aqui, ó, como você utiliza, como que você escreve tudo ali, né, baseado na especificação, por exemplo, aqui na V3, ó, você consegue vir aqui e fazer estudar bastante aqui, ó, como que é essa estrutura. E aí, também temos outras opções mais fáceis do que sair escrevendo um arquivo completamente na mão, que é, por exemplo, o Postman. Se você já utiliza o Postman como cliente de requisições para HTTP, né, para uma API, você vai ver que ele tem, né, uma opção de você publicar basicamente toda a sua collection ali, né, das suas chamadas à API, você tem como publicar isso e ele virar uma documentação. Né? Então, isso é muito legal, porque você consegue customizar, colocar o seu logo, olha só como é que fica. Né? Você consegue colocar o seu logo, consegue colocar aqui exemplos de requisição, todos os parâmetros que a sua API recebe, etc. E também um carinha aí que saiu recentemente, que é o Scalar, e ele tem as opções também de você simplesmente colar aqui, ó, uma especificação da OpenAPI, né, igual o Swagger é, e aí ele vai gerar também essa documentação bonitona e é só você publicar, você consegue customizar e fazer várias coisas aqui. Né? Então você consegue ter diferentes ferramentas aí para você conseguir, de fato, documentar a sua API, né? Então não tem desculpa, vamos começar a documentar isso aqui. A próxima ferramenta de documentação aqui é o Notion, né? A gente já tem vídeo aqui sobre Notion no canal, mas o Notion você consegue, né, criar o Wix aqui, por exemplo. Você consegue criar várias páginas de documentação, né? Caso você queira documentar o seu software em si, como fazer tipo um tutorial, como é que utiliza, né, etc. Isso que é muito importante, né? Você documentar processo do seu software, processos dentro do time de tecnologia, não sei, né? Mas isso aqui, né, você consegue escrever em Markdown, né? Ele aceita Markdown, ele aceita você utilizar as próprias tags dele, e também temos o Gitbook, que faz basicamente a mesma coisa, ele é mais voltado para documentação, o Notion ele faz de tudo um pouco, né? Mas o Gitbook ele é mais voltado para documentação, você consegue documentar o seu front, documentar o seu back-end aqui também, e nada impede de você utilizar lá um bom value readme no seu repositório, né? Então, por exemplo, aqui no Yup, basicamente a documentação do Yup aqui, ó, uma ferramenta de schema validation, né, que você pode utilizar tanto no back-end quanto no front-end para validar os dados de entrada do usuário. Então, você consegue vir aqui, ó, e ver toda a documentação que o Yup tem só pelo readme dele. Então já é uma opção também muito viável você simplesmente fazer sua documentação, né, bem bonitona aqui, escrevendo em Markdown aqui no readme do seu repositório. É isso, documentação é extremamente importante. Todos os pilares aqui, por isso são pilares, né? Pilar é uma coisa que você não pode tirar todos são importantes. Então por isso que a gente chama de pilares. E por último a gente tem a observabilidade. Isso é uma coisa que a gente falha muito, né? A gente acha que botar uns console logs ali, tá tudo certo, a gente consegue já saber o problema. O negócio é que quando você tem uma aplicação muito escalada, isso aqui se torna uma grande dor de cabeça, ainda mais quando você está em uma arquitetura de microserviços, etc. Isso daqui vai
te ferrar. Por quê? Você vai demorar para achar os erros se você não tiver uma boa observabilidade. E sim, vai ter erro, não existe software perfeito. Então vai ter erro, vai quebrar, vai dar pau em produção e você precisa estar à frente do usuário. Imagina, cara, um banco gigantesco para de funcionar por 15 minutos. Isso é um downtime extremamente gigantesco para um banco, né? A gente já teve casos aí de banco que teve algum problema em produção que a galera estava conseguindo transferir dinheiro infinitamente, né? Então, assim, é um negócio que você precisa, a observabilidade é para você estar a um passo à frente dos seus usuários, né? Você começar a detectar erros, sejam eles erros leves ou erros que são extremamente graves, você detectar eles imediatamente e já gerar a correção ali, subir, né, ter um bom plano de DevOps, né, de CI/CD, né, para que você consiga subir essas correções o mais rápido possível. Então a gente tem diversas ferramentas que nos ajudam a fazer isso, né? A gente tem aqui, por exemplo, o New Relic, ele é uma delas. O New Relic, ele é observabilidade, ele te notifica, ele faz tudo, ele consegue montar dashboard, você consegue ter uma análise de dados ali, de tudo que aconteceu no seu servidor, quais tipos de erros deram, quais foram os sucessos, qual que é o payload de cada requisição. Então, o New Relic é muito poderoso em relação a isso, né? Todos eles são ferramentas que você pode... a maioria dessas ferramentas que eu mostrei aqui são ferramentas que você pode trazer, né, deixar auto-hospedado no seu servidor, né, ou você pode, né, utilizar aqui o plano deles, etc. Né, mas o importante é você ter. Como você vai hospedar isso, como você vai utilizar, não tem problema, mas o importante é ter. Né? Não só o New Relic, mas temos aqui o Baseline também, né? O Baseline, ele recentemente colocou um plano gratuito muito bom, ele também faz muito que o New Relic faz, né? Consegue fazer o trace ali, todos os sistemas que foram chamados durante aquela requisição, é bem legal também, né? A gente tem o Sentry também, que é bem famoso, né? Então ele também nos ajuda a ver essa questão de observabilidade, ver, né, o que está causando problemas. São todas ferramentas que fazem basicamente a mesma coisa, só estou te mostrando diferentes opções. E isso não é só para o back-end, não é só para o servidor, também para o front-end, tá bom? Erros de front-end também são capturados por esses caras e você consegue entender se um componente está quebrando, se uma tela está quebrando, enfim, é muito importante você ter observabilidade também no front-end, né? E também temos o Datadog aqui, então eu trouxe aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ferramentas que você consegue colocar observabilidade na sua aplicação, né? Então não é desculpa. E por último aqui, né, já que a gente já terminou todo esse ciclo de testes automatizados, escalabilidade, segurança, documentação, observabilidade, aqui nos testes automatizados eu não mostrei como a gente testar também front-end. Claro que o Vitest e o Jest também funcionam no front-end, mas a gente também consegue utilizar essas ferramentas aqui, são muito utilizadas por QAs, né, são a galera de qualidade. Esses caras aqui são muito utilizados para fazer esses testes porque eles conseguem simular um browser e simular os cliques, a digitação do usuário. Então você consegue criar um script, que eu tenho um videozinho mostrando como é que acontece, né? Então você consegue simular aqui, ó, esperar um tempo para um usuário realizar a ação, clicar em determinados botões, aí você consegue esperar, né, essas ações. Isso aí é muito utilizado para ser um teste realmente end-to-end, porque você está começando no front, o front está indo, acessando o back-end, voltando para você, né, todas as informações ali e a tela sendo renderizada de acordo com esse comportamento. Então, esse aqui, para mim, é o verdadeiro teste end-to-end, né? Você consegue fazer o teste end-to-end só no back-end, mas aqui quando você faz todo esse fluxo utilizando, né, um ambiente de testes, né, você tendo a sua aplicação dentro de um ambiente de testes e o teste fazendo esse fluxo todo, chamando back-end, chamando banco, chamando serviços externos, voltando a informação para dentro do front-end, o front-end também renderizando, isso aqui para mim é o teste completo, né, é o melhor dos mundos. E claro que você também tem outra ferramenta como o Playwright também, que ajuda também a fazer a mesma coisa que o Cypress faz ali, né, bem parecido, né, os dois são bem parecidos ali, e aí você consegue fazer testes, né, subindo o navegador, simulando também as ações do usuário. E claro que se derem erros, você tem aqui toda a observabilidade, e claro que você tem a parte de segurança, documentação e escalabilidade. Então, esses são, para mim, os 5 pilares para você ter um bom software em produção. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse, e nos vemos na próxima.